O diabo, ele é muito sujo. Se você ler o mesmo texto todos os dias, a gente, humanamente falando, pensa que nós já sabemos por conta da letra que a gente está lendo. Mas a Bíblia fala que o Senhor tem um maná novo todos os dias, a palavra se renova. Então todos os dias Deus vai trazer algo novo, de novo, para um setor da nossa vida, e que nós precisamos prestar muita atenção. Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu vou tentar ser bem calmo para a gente ir pelo menos até meia-noite hoje. Amém? Poucos disseram até aleluia aí, né? Mas tudo bem. Gálatas 2:20, a Bíblia diz assim, queridos: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Cristo, Ele foi crucificado na cruz, para liberar para nós as bênçãos proferidas. E esse texto, o apóstolo, ele está dizendo: agora eu estou crucificado com Cristo, fazendo menção que nós também estamos crucificados com Ele. Eu não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. A Bíblia, ela é clara aqui para nós nesse texto: mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, diga no corpo. Preste atenção aqui. No corpo, agora, eu tenho uma vida. Só que eu não vou viver a minha vontade, mas eu vou viver Cristo em mim. Então não é que eu vou continuar fazendo o que eu quero e Cristo está em mim. Não, eu fui crucificado. Ou seja, ser crucificado é pagar preço, é pagar por alguma coisa. Então eu não vivo mais no centro da minha vontade. Diga: eu morri na cruz com Jesus. Essa mentalidade, esse conhecimento, esse entendimento, ele vai fazer com que você não viva mais a vida pecaminosa, ao qual Jesus morreu na cruz para te salvar, para pagar o preço. Então, se eu morri naquela cruz também, eu não vivo mais eu morri na cruz. Isso é a fundação de todas as minhas vitórias. Todas as vezes que você declara para o pecado que você não está mais vivendo debaixo da escravidão do pecado, todas as vezes que você declara que você morreu na cruz, você está declarando que o corpo pecaminoso morreu, não existe mais, não tem mais brechas para viver novamente aquela vida errada. E isso me dá garantias, me dá direitos de viver uma vida vitoriosa. Diga: eu tenho uma vida nova. Repita isso com força, diga: eu tenho uma vida nova. Você vai viver a vida nova se você entender que você morreu naquela cruz também. A cruz, ela é um portal de bênção, mas eu me sacrifico como Jesus se sacrificou por mim. Mas agora eu me sacrifico por Jesus, não pela minha carne. O problema é que nós queremos nos sacrificar pelos nossos próprios deleites e prazeres. Ora, hoje você se sacrificou para estar aqui. Talvez o teu corpo, a tua mente, o teu organismo não queria estar aqui.
porque sabemos que não é fácil. Ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, é muito difícil. Você percebe isso? Por que nós não conseguimos tirar tempo de oração? É uma luta, a carne, ela quer lutar contra isso, ela não quer deixar você ter uma vida de santificação. Então é uma guerra, é uma vida, é um corpo sendo crucificado todo dia, é um sacrifício por Jesus. Por Jesus. Ora, nós nos sacrificamos para ter um corpo melhor, uma mente melhor, nós nos sacrificamos para ser mais inteligentes, estudar, fazer cursos, nos sacrificamos para ganhar dinheiro, sim ou não? Então também precisamos nos sacrificar para ter comunhão com Deus. Por isso eu preciso morrer, porque a minha carne não quer isso. A minha carne quer descanso. A minha carne quer entretenimento. A minha carne, ela deseja satisfazer o próprio desejo dela. Então aqui é o fundamento. Eu morri com Cristo naquela cruz. Eu sou aquele que se sacrifica por Cristo. Eu não vivo mais eu estou anulando o meu eu para poder viver Cristo. É isso que nós precisamos entender para nós sermos vencedores. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Diga assim, ó: o meu corpo, a minha carne, não tem mais poder, não tem mais domínio, não tem mais controle sobre a minha vida, sobre a minha mente. Diga: eu estou crucificado por amar a Cristo. Aqui está o segredo das nossas vitórias. Nós não podemos ignorar esse fato. Mas nós estamos acostumados, mimados, a fazer somente o que queremos e a ouvir o que queremos, aquilo que traz saciedade para nós, alegria para a nossa alma. E nós não podemos aceitar. Porque o sacrifício agora é por Jesus Cristo de Nazaré. Efésios capítulo 1, versículo 18, eu vou ler alguns textos, eu quero que você preste atenção. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Diga: tem uma esperança. Diga: bênçãos, palavras proféticas de um bom futuro. Mas quando ele fala que para abrir os olhos do coração, ele está falando para você entendimento. Porque as pessoas, elas não têm entendimento do que o sacrificar por Jesus vai trazer para ela. O que é ter uma vida sacrificial por Jesus, se sacrificar na cruz todos os dias, é matar a sua vontade. Então, por você não ter entendimento, por você não ter o conhecimento, você perde a bênção, porque você não tem esperança. Ele está falando aqui, ó, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. Diga assim, ó: só tem uma forma de possuir essas riquezas, se eu estivesse sacrificando, está crucificado com Cristo na cruz. Porque caso contrário, você não vai ser santo. Por que nós somos santos? Porque nós estamos em Cristo. Fora de Cristo, nós não conseguimos. A Bíblia, ela diz no versículo 19, preste atenção: a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Por que o crente, ele é fraco? Porque, você já viu a expressão assim, ó: está na carne, né, irmão?
Já viu não? E esse irmão aí só anda na carne. Não é que o irmão só anda fazendo churrasco, não. É que ele só anda tendo uma vida pecaminosa. Quando um crente, isso é um linguajar de crente, é um dialeto de crente, está na carne, hein? Quem anda na carne, anda fraco. Quem anda no Espírito, anda forte. Não é isso? Então, aqui é claro, eu preciso crucificar minha carne, para me viver esse poder, para me viver a atuação da sua poderosa força. Amém, querido? Versículo de número 20. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, assentando à sua direita nas regiões. Aonde está o poder? O poder está com quem? De controlar todas as coisas, em Cristo. Quem não está sendo sacrificando, se crucificando com Cristo, tem poder? Não. Por isso tem uns fortes e outros fracos. Por isso tem uns que passam por tudo que tem que passar, forte. Tem uns que não aguenta passar nada, fraco. Porque ele está desconectado do corpo. Queridos, a vida que nós temos em Cristo, nós, para ter essa força, adquirir esse poder, eu tenho que se sacrificar todos os dias nessa cruz. Jesus diz assim, ó: aquele que quer ser meu discípulo ou meu seguidor, todos os dias pegue a sua cruz e me siga. Se sacrifica. É estar sempre sacrificando. O poder e a autoridade de Jesus foram transferidas para a igreja. Diga aí, igreja. É para todo mundo? Não. Como é que você se torna igreja? Quando você entrega a sua vida para Cristo, se une a Ele e anda nos seus caminhos. O poder e a autoridade foi transferida para a igreja. Por que para a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Diga assim, ó: Jesus é o cabeça. Você já viu a expressão que, ó, cabeça forte ou mente forte supera qualquer coisa? Eu gosto de falar uma frase que o meu capitão, quando eu servi o exército, quando nós estávamos em treinamento, quando nós estávamos quase morrendo de tanto exaustão, porque ele quase matava a gente literalmente, aí ele olhava para trás e ia cantando e gritando: quando o corpo não aguenta, é a moral, é a mente que sustenta. Quando o teu corpo está em frangalhos, mas a sua mente é fortalecida na palavra, você supera qualquer cansaço, qualquer esgotamento físico, qualquer situação. Amém, igreja? Então Cristo é o cabeça é forte, não tem por que você andar fraco, se Ele é o cabeça da sua vida, não tem porquê. Se Cristo verdadeiramente é o cabeça da igreja, e você está dizendo que é a igreja, ou seja, você está dizendo que você é o corpo de Cristo, então por que você anda fraco? Não tem explicação. Você só está fraco porque está fora do corpo. Porque se a cabeça é forte, o corpo não padece. O corpo, ele vai se submeter àquela situação, porque na cabeça está mandando energias positivas, força. Sabe quando você está obstinado a algo, você está cansado, você não está aguentando mais, mas a sua mente te manda uma mensagem: você pode, você vai, porque você precisa, porque isso é importante para você, porque o teu corpo precisa. É assim ou não? E você levanta e vai? Então, é assim que funciona quando eu estou crucificado com Cristo, eu me torno igreja.
O poder é da igreja. Versículo 21, o poder é da igreja. Muito acima de todos os governos e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Diga, esse poder, ele é perpétuo. É hoje, amanhã, o mês que vem, o ano que vem, os outros anos. Quem está crucificado com Cristo não perde o poder. Ele anda forte sempre. Este é o poder da igreja. Não tem como uma pessoa dizer que ele é igreja e andar fracassado, dominado. Esse poder, ele governa todas as coisas. É o poder que foi adquirido pós a cruz. Depois da cruz, e todo esse poder de governo veio para Jesus, e veio também para a igreja, que é o corpo de Jesus. Diga, Jesus é o cabeça. Bem forte, diga, Jesus é o cabeça. Diga, eu sou os pés. Vai por mim, é melhor ser pé. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus fez com que todas as forças de Satanás, todos os demônios, todas as doenças, todas as misérias, tudo que é maldição, a Bíblia diz que está debaixo dos pés. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, fique tranquilo, eu sou o cabeça, vocês é os pés, vocês já ganharam essa guerra, porque o diabo, as doenças, os demônios estão debaixo dos vossos pés, porque vocês é pés. Entende? Então você precisa compreender a palavra de Deus. Versículo 22, a Bíblia diz, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Diga, eu sou os pés de Jesus. Diga, eu sou os pés de Jesus. Diga, eu sou o corpo de Jesus. Aonde estão todos os teus problemas a partir de agora? Debaixo dos pés. Debaixo dos seus pés. Por quê? Porque nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós fomos crucificados com Cristo. E por ser crucificado por Cristo, sacrificar nossa carne todo dia por Cristo, nós nos tornamos o corpo de Cristo, os pés de Cristo, e Cristo é o nosso cabeça. Aqui está escrito, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e o designou o quê? Cabeça, diga, cabeça de todas as coisas. Para quem é a igreja? Diga, eu sou igreja. Olha aí que impressionante e poderoso. Olha que loucura é essa. Por isso que nós somos diferenciados, porque todas as coisas estão debaixo dos pés. Isso vai acontecer quando? Quando Gálatas capítulo 2, versículo 20 se cumprir na minha vida. Joga na tela, fazendo um favor. Presta atenção. Eu estou crucificado com... Quando isso acontece de fato na sua vida, você agora é os pés de Jesus, porque você se torna corpo. E agora você vai andar em cima de Satanás. Você vai andar em cima dos seus problemas. Por quê? Porque todos os dias você vai falar, diabo, não adianta você tentar, porque eu faço parte do corpo daquele que te derrotou na cruz. Só que como nós não temos o entendimento, a gente não fala, a gente chora, a gente reclama, a gente desiste, a gente para, a gente pensa que o mundo acabou, que o tempo agora, o nosso tempo já foi. Não, não. Se você está sendo igreja, se você está crucificado com Cristo, tudo que eu estou falando aqui te pertence.
A cruz não foi em vão, irmãos. Só que você tem que entender, você precisa se sacrificar por Cristo, não por você. Nós fomos ensinados assim, que tudo tem que se submeter a nós, ao nosso ego, à nossa vontade. Não, a gente se sacrifica por Jesus. Como? Deixando a velha prática, deixando a velha vida pecaminosa. É assim que funciona. É assim que tem que acontecer. O poder e a autoridade de Jesus foram transferidas à igreja. Você acabou de ver aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 22. Diga: esse poder está comigo. Olha aí, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de quê? Todas as para igreja. Olha isso. A igreja tem que ser poderosa, não fracassada. Não fracassada. Uma igreja, ela precisa estar debaixo das ordenanças de Deus, se crucificando, se sacrificando todos os dias, para que o poder de Deus venha sobre nós, para que Satanás não tenha poder, autoridade sobre nós. Jesus se sujeitou a Deus, e nós nos sujeitamos a Jesus. Há uma hierarquia, amém? Ele disse: eu vim fazer a vontade do Pai, e nós vamos fazer a vontade do Filho, para que esse poder venha sobre nós, amém, igreja? Diga: todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja do Senhor Jesus. Entenda isso, tem algo sendo liberado. Nós somos o corpo de Cristo. Diga: eu sou o corpo de Cristo. Diga: eu sou os pés de Cristo. Isso significa que Ele exerce sua autoridade na terra através da igreja. Diga: Jesus, Todo-Poderoso, deu poder aqui na terra para a igreja governar. Ele deu o poder. Ele disse: eis que vos dou poder para pisar. Diga: pisar. Viu como você é pé? Ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões. Não é isso que ele falou? Então nós temos poder para pisar. Então, a partir de hoje, quando você se sacrifica, se crucifica a sua própria carne para fazer a vontade de Cristo, você vai ser o crente que tem os pés mais poderosos da cidade de Nova Mutum. Você vai andar pisando, você vai andar marchando, você vai andar vencendo em nome de Jesus. Diga: nós temos autoridade para pisar contra a força de todo mal. Diga: todo mal não pode vencer a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja. Diga: e a igreja é os pés de Cristo. Entenda, você precisa absorver esse ensino, pegar essa palavra para a sua vida. Diga: o entendimento da crucificação me traz clareza do governo e do poder que está comigo. O governo e o poder está conosco. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 28, verso 26. Preste atenção aqui na leitura. Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Diga: alguns duvidaram. Diga: quem duvida? Diga: quem duvida não é igreja.
Porque se você duvida é porque você não é a igreja, você não é o corpo. A incredulidade anula a fé. Olha aí, claramente, quando o viram, adoraram, alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade foi dada nos céus, foi dada para ele. Diga glória a Deus. Então ele tem poder. Diga assim, ó, olha para o teu irmão e fala assim: você não tem poder. Diga assim, ó, Jesus tem poder. Diga: você é os pés do corpo de Cristo. Os pés pisa em toda a força do mal. Entenda, queridos, ó, não opera segundo a sua força, opera segundo a força de Cristo. Compreenda. A mente governa todo o corpo. Para de pensar, para de idealizar, para de querer ditar as regras e começa a deixar Cristo pensar por você. Simplesmente pise, simplesmente ande, simplesmente faça com que os teus pés acessem territórios mandados por Jesus Cristo. A briga é dele, a força é dele e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Compreenda o que ele está dizendo. Versículo 19, a Bíblia diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se tornaram igreja. Domingo passado nós tivemos batismo, todos eles se tornaram igreja. E todos eles agora não são mais cabeça das suas próprias vidas. Todos eles agora não são donos das suas próprias vidas. Agora Cristo é o dono deles, Cristo é o cabeça deles. E se eles se manterem assim, eles vão ter pés poderosos na terra. Eles vão ter vitória. Você que entregou a vida para Jesus, foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, imediatamente foi transferido para você poder, autoridade, governo. A partir de agora, todo aquele que foi batizado, todo aquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador, agora eles crucificaram as suas vidas com Jesus na cruz. A Bíblia diz que eles morreram. Não é isso? Não é morte. Morreu. Teve um sepultamento ali. Quando você se batizou, você morreu. Teve um sepultamento. Você foi crucificado. Agora você não vive mais os seus prazeres. Por isso você se tornou tão poderoso. Entende? O diabo, ele nos mata numa vida de pecado quando nós nos sujeitamos a ele. E não tem ressurreição e nem poder, mas sim humilhação e fracasso. Mas quando nós morremos por Jesus, tem ressurreição e governo. Olha a diferença. Então você quer andar se matando por você e para a sua carne? Você quer viver essa vida que faz só o que você quer e você não se sujeita para Cristo? Você quer viver essa vida de vaidade que só faz a sua vontade e os seus desejos carnais são realizados e vai viver uma vida de derrota, vai acumular derrota? Ou você quer ter uns pés fortes capazes de pisar sobre a cabeça de Satanás e seus demônios? Se você quer ser forte dessa forma, você precisa deixar que Jesus seja o seu cabeça. E para que Jesus seja o teu cabeça, você precisa se sacrificar. Você precisa se sujeitar. Você precisa de fato dizer não para as suas vontades e as suas mazelas. O que isso significa nesse texto, apóstolo? E isso significa que eu tenho uma nova vida. Diga: eu tenho uma nova vida. Uma vida de santificação. Uma vida de poder. Uma vida agora que eu piso e não sou mais pisado. Está entendendo? Porque você está em Cristo.
O corpo de Cristo é a igreja. Cristo é o cabeça. Sabe aonde nós nos perdemos? Porque nós queremos tomar o lugar de Cristo. Quem manda é Cristo, nós queremos mandar. Nós queremos que Ele se submeta a nós, mas é nós que temos que nos submeter a Ele. E assim nós vamos viver uma vida vitoriosa. Diga vitoriosa. Diga agora: eu tenho uma força espiritual, sobrenatural, que veio através da crucificação de Jesus Cristo naquela cruz. Nós somos poderosos. Nós temos o poder. Nós temos o poder de Deus ao nosso favor. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Olha o que ele diz aqui. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder. Diga: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mais uma vez, diga: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Tudo isso é do corpo de Cristo. Tudo isso pertence a nós. Você não é o corpo? Se você obedecer o cabeça, você vai desfrutar disso aqui, ó. Se você obedecer Jesus, olha o que está te esperando aqui, ó. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Tem gente que não compreende essas coisas. Presta atenção na revelação. Diga assim, ó: glória e louvor. Mas a glória e o louvor é de Deus. Os anjos cantam, a igreja canta, mas o mundo vai ter que olhar e falar assim: olha, vai ali um abençoado. Diga: o cordeiro tem um corpo. Eu sou o corpo. Eu sou o corpo. Agora, como é? Mais uma vez, preste atenção. Aqui não tem conto de fadas, não. Aqui tem verdade bíblica. Mais uma vez, isso não vai acontecer. É impossível desfrutar de tudo isso se você não se sacrificar com Ele na cruz. Se você não se entregar de verdade, não existe isso aqui para você. Eu não posso te enganar. Tudo isso aqui, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. O que ele recebeu? O que ele recebeu? Poder e o que mais? Diga: riqueza. Porque se Jesus é rico, eu também sou, porque eu sou o corpo. O cabeça é Ele, eu sou o corpo. A sua mente olha para uma joia muito valiosa, e a sua mente deseja: quem vai usar? O dedo, o pescoço. Está entendendo? Como funciona? Não é assim? Você não vai pegar um anel de brilhante e colocar na cabeça. Vai colocar no dedo. Você não vai pegar um sapato caríssimo de 5.000 reais e colocar na cabeça. Você vai colocar no pé. A mente, a cabeça de Cristo, deseja que o corpo, que é a igreja, ande em poder, riqueza, honra, glória e louvor. O desejo de Cristo é olhar para a igreja dele, é olhar para os aliançados com Deus e dizer assim: ó, eu quero que vocês andem debaixo de riquezas extraordinárias, de poder.
Queridos, tudo está escrito. O problema é que as pessoas não entendem, e quando a gente prega, elas ainda não crerem. Aí depois vai ficar chateado porque eu creio e vou viver. Porque eu entendi que eu não sou cabeça de nada, eu não mando nada, mas eu recebo tudo. Só por ser corpo. Só por ser corpo. Mas só vai acontecer se Gálatas capítulo 20 funcionar. Se Gálatas capítulo 2 versículo 20 funcionar. Se Gálatas capítulo 2 versículo 20 funcionar de verdade, eu não vivo mais eu, mas Cristo. Pronto, Apocalipse, você vai viver o Apocalipse, vai viver assim, dando glória, alegria, aleluia, poder, riqueza, amém? Por quê? Porque enquanto os demais estão lá em barzinho, curtindo, baladinha, festinha, você está mergulhado em Cristo. Porque o cabeça, que é Cristo, não vai para esses lugares. Então o corpo também não deve ir. Estão entendendo? Não tem como viver as duas coisas. Não tem como. Nós não somos uma mutação. Igual lá na família Adams, que a mão anda sozinha, que cabeça sem corpo anda. O corpo está lá e a cabeça está em outro lugar. Como que você é? Não tem como, se Cristo é o cabeça, a seu corpo está em direção aos céus. Quem está entendendo, diga amém. Ah, irmãos, nós temos que pregar a verdade. O que você espera? Você quer o que de Deus? Se você quer receber bênção de Deus, está aqui para você. Já está liberada. A bênção de Deus está liberada para você. Diga, ninguém pode parar esse poder conquistado na cruz. Ninguém pode. Ninguém pode interromper o fluir desse poder. Ninguém, porque todas as coisas estão debaixo dos pés. Todas as coisas estão debaixo dos pés. O cabeça que é Jesus, Ele já fez todas as coisas. Ninguém pode parar esse poder, esse fluir. Diga, da cruz, mais forte, diga, da cruz para o trono. Vai pegando a revelação. A cruz, todo mundo, eu já ministrei esses dias, que a cruz não é o final, a cruz é o início. Entende? A cruz não é o fim, a cruz é o início. Porque depois da cruz, tudo mudou. Ele venceu a morte. Da cruz para o trono. Depois da cruz ele foi para onde? Subiu aos céus e está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. Diga amém. Olha só o poder. Sabe o que acontece? Parece que quando nós estamos cumprindo Gálatas 2:20, parece que a gente está perdendo. O diabo, ele tenta trazer na nossa mente o quê? Vocês estão perdendo. Você está perdendo com esse negócio de igreja. O jovem só enfiado dentro de igreja. Você está perdendo sua juventude. Você está perdendo a sua vida. Quando nós estamos sacrificando, nós estamos nos crucificando, vem as setas malignas para trazer um sentimento que nós estamos perdendo. Mas quem perseverar, ele vai ganhar. Por quê? Porque a cruz não é o fim, é o começo. Entende? As pessoas acham, vai vir aquele sentimento que você está perdendo. E você está perdendo porque você é fiel. Você está perdendo porque você vai lá, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Você está sendo um crente alienado. O homem está mandando em você, e isso e aquilo. Dá uma sensação que a gente está perdendo. Parece que o tempo está passando e a nossa vida só é trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja. Mas daqui a pouquinho, e não vai demorar, as coisas vão começar a mudar.
Vai vir o carro melhor, a casa melhor, a roupa melhor, as viagens melhores, ouro, prata, porque você está no corpo, inserido na promessa. Parece que está perdendo. Sabe que tem alguns crentes ainda, igual aqueles lá de Mateus que eu acabei de dizer, alguns não creram. Tem muitos que ainda não estão crendo. Mas eles estavam lá no monte, não estava? Estava ou não estava? Os discípulos subiram para o monte, ao encontro de Jesus, aonde Jesus havia mandado ir. Tem gente que está no monte, está na igreja, está no recinto, está adorando, mas ainda não crê. Quem não crê, não se sacrifica. Quem não crê, não se crucifica. Quem não crê, não é fiel. Quem não crê, não cumpre princípio. E tudo bem. Só não queira ter o mesmo resultado daqueles que cumpriram Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer, eu não mando mais na minha vida. Entende? Faz toda a diferença. Há uma promessa liberada sobre nós. Diga assim, ó, da cruz para o trono. Diga, eu também, como corpo, no mundo do Espírito, estou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Você não é o corpo? O cabeça não anda sozinho, o cabeça anda com o corpo. Eu te provo biblicamente. Jesus disse que nós nunca íamos ficar só. Ele estará conosco até a consumação do século. Sabe o que é isso? Ele é o cabeça da igreja. O cabeça anda no corpo. Nós somos beneficiados por estar em Cristo, por cumprir Gálatas 2:20. Eu sei que o diabo não quer que você entenda isso, porque você vai começar a pisar nele. Amanhã ele vai vir com a setinha dele e você vai falar assim: eu só sou os pés. E está escrito, Lucas 10:19. Pode jogar na tela, Lucas 10:19. Que nós temos poder. Para o quê? Dei a vocês a autoridade. Diga autoridade. Diga, os pés têm autoridade. Porque o cabeça deu autoridade. Ele está dizendo, dei a vocês a autoridade para pisar o quê? Sobre cobras. Diga, tem muitas cobras por aí. Diga, cobras perigosas, cobras fofoqueiras, caluniadoras, falsas, perigosas. Mas os meus pés é potente. Tem poder ou não tem a igreja? Ele é o cabeça. Ele deu poder para nós, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder. Diga assim, ó, não é só cobra e nem escorpião, é sobre todo o poder do inimigo. Aonde ele está atuando? Vamos pisar. Aonde ele está entrando? Vamos pisar. Em nome de Jesus, eu sou os pés do corpo. Eu tenho poder. O Senhor me deu poder. Mas lembrando, só vai se cumprir se você viver Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu sou crucificado com Cristo. Senão não se cumpre. Você precisa entender essas verdades. Eu quero entregar uma palavra poderosa para você, que está em Filipenses 2:9. Da cruz para o trono. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Que mais? Posição. E lhe deu um nome que está acima. Diga assim, eu não tenho nome. Eu não tenho nome. O meu cabeça tem um nome. Diga, Jesus Cristo de Nazaré.
Irmão, esquece você. Quando você aprender a esquecer você, as suas vontades e a sua carne, você vai triunfar e viver o melhor da terra. Esquece. Esquece o seu eu, esquece o seu ego, esquece as suas mazelas, esquece as suas ignorâncias, esquece. Esquece você. Para de lutar pelas suas causas humanas. Todo o poder está com Ele, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo. Agora vai ficar emocionante. Olha o que acontece, versículo 10, presta atenção aqui. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora, presta atenção numa coisa. Todo joelho vai se dobrar? Todo governo vai se dobrar? Sim ou não? Vai se dobrar diante de quem? Jesus é o meu cabeça. Olha para o teu irmão e fala assim: se Jesus estiver em você, diga assim, ó, todos os poderes vão ter que se dobrar. Está entendendo ou não? Por isso que quando a gente tem culto de cura e libertação, a gente fala assim, manifesta, aí manifesta. Aí fala assim, de joelho. Se eu falar de joelho para mim, ele não vai. Mas se eu falar, está escrito que todos os poderes no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar diante desse nome. Em nome de Jesus se dobra. Na hora Satanás se dobra. Nós somos o corpo. Tudo vai ter que se dobrar. Diga assim, ó, todo mal, a partir de hoje, tem que se dobrar, porque eu estou cumprindo Gálatas 2:20. Olha aí, entende o que o Senhor está falando através da sua palavra. Todo joelho tem que se dobrar, tudo tem que se dobrar. Versículo 11, a Bíblia diz assim, ó, e toda língua, o quê? Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabia que até o diabo confessa isso? Sabia não? Jesus entra numa província e os demônios falam, Jesus, o que você veio fazer aqui? Por que você veio incomodar nós? E já veio tudo tremendo de medo, porque eles sabem quem é Jesus. Alguns discípulos, desavisados, querendo se amostrar, foram expulsar alguns demônios. O demônio manifesta e diz assim, ó, conheço Paulo, conheço a Jesus, e vocês, quem vocês são? Se Jesus não for o cabeça, meu irmão, você pode chorar, espernear, gritar, nada acontece. Mas se Jesus é o cabeça, e aonde você for, o cabeça está com você, governando tudo na sua vida, aonde você passar, toda a força do mal tem que se dobrar. Porque Jesus é o cabeça. Entenda, compreenda isso, esse segredo violento. Jesus Cristo é o cabeça, a cruz nos garantiu isso. Até quando você vai ficar nessa indecisão? Até quando você vai ficar, não sei se eu me batizo, não sei se não sei se eu vou, não sei se eu não vou? Até quando você vai ficar faltando culto nas quartas? Até quando você vai ficar, eu vou esse domingo, não vou no outro? Até quando? Até quando você vai ficar nesse jogo de indecisão? Até quando vai cochear entre dois senhores? Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Observe também a expressão da sua autoridade. Diga autoridade, diga céu, terra, debaixo da terra. Diga assim, toda a geografia espiritual e terrena, o Senhor tem governo. Então eu não vou perder. O Senhor tem governo em todo lugar. Queridos, tudo vai dar certo quando você se crucifica, quando você vive isso, quando você vive essa autoridade, quando você tem um propósito. Sabe qual é o propósito de vida que você deve ter? Todos os dias dizer não para o seu ego, dizer não para você, dizer não para a tua carne. Todos os dias você deve cumprir princípio. O que está escrito eu vou obedecer e ponto final.
Ai, porque eu ouvi falar. Isso é coisa de gente que não gosta de ler Bíblia. Você não pode ficar refém no que você ouviu falar. Você tem que acompanhar aqui a palavra. Por isso que os nossos cultos é bíblico. Tem Bíblia para você ler a Bíblia. Para você ver o que está acontecendo. Para você obedecer a Bíblia. Está escrito, então vamos obedecer em nome de Jesus.